Semana é agitado também porque tem eleição na CBF amanhã com cobertura completa, é claro, da Rádio Bandeirantes. Estaremos lá na sede da CBF contando passo a passo o que vai acontecer, mas eu acho que o resultado dessa eleição não é segredo para ninguém, já está tudo combinado. O Alexandre Pretzel, jornalista, comentarista do esporte aqui da Rádio Bandeirantes, tá para falar conosco ao vivo aqui no Jornal Gente sobre a crise na CBF e esse desfecho que foi encontrado com o futuro presidente da Federação de Roraima de Futebol, sendo agora aclamado como presidente do futebol brasileiro. Conta essa história pra gente, que doideira isso, né, Pretzel? Bom dia. Bom dia, Thaís. Um abraço para você, também pelo Pato, para todo mundo que nos acompanha. É o Samir Chaldi, né? Ele é médico, ele tem 41 anos, o pai dele comandou a Federação de Roraima por 40 anos, então ele considera que isso é uma referência para que ele assuma a condição de presidente da CBF, mas na realidade o processo ele acabou com o Edinaldo Rodrigues, que era o presidente, por uma denúncia, né, de uma assinatura do Coronel Nunes, que foi presidente interino da CBF, onde ele não teria condição de assinar, então foi uma falsificação de assinatura e isso foi levado num processo contra o Edinaldo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí o Edinaldo acabou caindo, né, porque o Fernando Sarney, que era um dos denunciantes e um dos integrantes, é claro, da cúpula da CBF, inimigo do Edinaldo, dá para dizer assim, fez essa denúncia, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio acatou e o Edinaldo acabou sendo, dá para dizer assim, expurgado do cargo e sem nenhuma condição de retornar na questão política. Ele até tentou voltar através de liminares, recorrendo ao Gilmar Mendes, presidente do STF, que era o relator desse processo, mas não teve sucesso e decidiu se afastar definitivamente. Então, quando o Edinaldo Rodrigues anuncia o Carlo Ancelotti como técnico, ali ele tentou ganhar tempo realmente para ganhar opinião pública e também trazer uma novidade, né, algo inédito, pelo menos na história recente da seleção brasileira, a contratação de um treinador desse porte para ver se ele conseguia sobreviver. Mas isso não foi possível, o Edinaldo acabou caindo e aí novas eleições foram convocadas a toque de caixa e isso, evidentemente, causou, é claro, um conflito, um confronto entre os clubes. Por quê? As federações têm peso 3 na votação do presidente. Os clubes da Série A têm peso 2 e os clubes da Série B, têm peso 1. Então é muito difícil, quando você tem um apoio maciço das federações, que você consiga derrotar um candidato apoiado por elas. E o Samir Chaldi tem o apoio de 25 federações. E o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, que tentou se candidatar à eleição, só tinha o apoio da própria federação, o voto dele, e o apoio da Federação do Mato Grosso também. Então isso acabou não sendo possível. Então será aclamado o Samir Chaldi nesse domingo, e sinceramente, Thaís, num confronto muito grande com o apoio apenas de 10 clubes, e isso não vai causar muito efeito, porque ele tem dado entrevistas, tem dito que vai mudar a seleção, mas eu sinceramente não acredito, porque o sistema é todo das federações. Os clubes são pouco ouvidos, jogadores e profissionais também muito menos, Thaís e Lupato. Agora, Pretzel, vamos lá, né? O Edinaldo Rodrigues, ele se afasta em definitivo oficialmente, quando a gente fala em cargo, porque ao que tudo indica, o Samir Chaldi será uma marionete, talvez seja demais dizer, mas terá todo o amparo de Edinaldo Rodrigues e do seu grupo político que o segurou ali à força por bastante tempo. Na realidade, o Edinaldo, ele, como é que se diz? Como ele foi muito centralizador, né, Lupato? Ele brigou com muita gente, ele feriu muitos interesses, ele ouviu menos as pessoas. E ele tentou, através de uma canetada, o apoio dos presidentes, aumentando o prolabore deles para 215 mensais. Então você tinha um valor de 50 mil, que já era grande, depois passou para 130 até chegar em 215. Quer dizer, imagina só, nós três aqui, eu sou presidente da Federação de Porto Alegre, de Cuiabá, e a Thaís de Rio Branco. E aí, numa canetada, a gente passa a receber, do nada, uma fortuna de 215 mil, sem prestar nenhuma, sabe, nenhuma auditoria, dá para dizer assim, nenhuma questão financeira, né, para a própria CBF. Eu recebo isso como mesada. O investimento que eu vou fazer na minha federação, isso é problema meu. Então, eu posso investir, eu posso não investir, eu posso pegar uma parte desse dinheiro para mim. E é isso que aconteceu. Até saiu uma matéria na revista Piauí também, e isso trouxe muita repercussão também da opinião pública contra o próprio Edinaldo. Então ele acabou ficando sozinho,
E agora o Edinaldo caiu, eu acho que ele não consegue mais ter força, só para lembrar que ele ficou 18 anos na Federação Baiana de Futebol antes de assumir a CBF, começou a dizer que foi vítima de preconceito e tal, mas na realidade em nenhum momento ele conseguiu se firmar, né, como um gestor. Lembrando que a seleção brasileira, que vai ter um Ancelotti agora, que aí parece que foi uma vitória dele, porque a ideia foi dele, mas ele agora está afastado, teve o Fernando Diniz, e teve o Dorival Júnior como técnico após a Copa do Mundo do Catar, num ciclo que a gente praticamente perdeu ele, tá quase 3 anos nessa confusão que envolve a CBF. Agora vocês podem questionar, a gente pode debater. O que vai mudar no futebol brasileiro? Não vai mudar nada. Parece que o Samir Chaude disse, e se a gente vai ter a confirmação amanhã, quando ele der uma entrevista coletiva na aclamação, que ele só vai cuidar da seleção brasileira. E aí ele vai deixar o futebol brasileiro para o Flávio Sveiter, né, que é parente do Luiz Sveiter, que já foi o homem forte do STJD do futebol brasileiro. Será que vai mudar realmente? Ou o Flávio Sveiter só está sendo preparado para ser o presidente depois, no próximo mandato daqui a 4 anos? Quer dizer, eu particularmente, a gente que vive no futebol há 50 anos, 45 anos, acompanhando, e muito tempo do jornalismo esportivo, eu acho que não vai mudar absolutamente nada. Prédio, por que os clubes não têm voz ativa dentro da CBF? O que impede que aqueles que estão ali na ponta final, não é, do futebol, que são os grandes responsáveis pela própria arrecadação da entidade, não tenham ali um espaço mais decisivo? Qual que é a estrutura que blinda a CBF desse tipo de influência? A estrutura é a questão do estatuto, né, Thaís? Porque os clubes eles não têm força. A Federação do Acre, nada contra, viu? Acre, Rondônia, Roraima, eles têm peso 3 numa votação. Então vamos supor, o Chaude ele já larga com 75 votos na frente. Ele tem o apoio de 25 federações, 25 vezes 3, 75. E aí o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, os grandes clubes brasileiros, têm peso 2. Então a diferença ela é muito complicada, não adianta. E esse sistema não vai mudar. O Ronaldo Nazário, até que eu não morro de amores por ele, até porque ele sempre é apoiado pelo Ricardo Teixeira e por outros profissionais também que já passaram, profissionais entre aspas, e que não funcionaram muito bem, que até foram banidos da CBF, e ele tentou de tudo mudar esse sistema, mas ele mesmo falou que nem recebido foi, porque não há interesse, né? Até o Ronaldo foi criticado pelo Samir Chaude, que tentou contato via e-mail, né, pela grandeza dele, pelo tamanho que ele tem, mas ele tentou porque ele tinha a ideia de pelo menos tentar romper com esse sistema e com esse estatuto que só beneficia as federações. Então, enquanto não mudar isso, Thaís, acho que fica muito difícil, porque se tu tem o apoio da federação, tu já larga com 75 votos. E a matemática não chega com o apoio dos clubes, porque tu vai ter 40 votos de Série A e mais 20 de Série B, se todos apoiarem. Então já fica 75 a 60, tu já perdeu a eleição. Então fica um negócio realmente muito confuso, meio amador, né, mas politicamente muito forte para quem trabalha em federação. E até eu já ouvi de muita gente ligada ao próprio futebol, os clubes não se unem porque eles não conseguem. Eles não conseguem criar uma liga. Agora tem 2 ligas comerciais, né? A Liga Forte União e a Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, que só trabalhou mesmo na questão de direitos de TV. Mas a questão do calendário, de transformar o Brasil em 2 ligas muito fortes, em séries A e B, isso eles não conseguem fazer, infelizmente, tanto é que eles estão divididos, né? Tem 30 times contra o Samir Chaude e tem 10 a favor do novo presidente da CBF. É um modelo, né, Pretzel, que é criado para, de alguma forma, perpetuar essa forma de poder dentro da CBF. Quem pode mudar é a própria CBF, ou seja, não vai mudar nunca. Em outros países, como que é isso, hein, Pretzel? O Brasil, porque a gente tem tanto noticiário negativo envolvendo a CBF, não só de agora, né, nos últimos anos, tanta gente afastada, denúncia de corrupção, enfim. É uma peculiaridade brasileira ou o meio do futebol costuma ter esse tipo de coisa? É o negócio do Brasil, porque, por exemplo, na Inglaterra, sempre foi muito conservador, é o país que criou o futebol mesmo. Lá tem a Premier League desde 1992, que é a maior liga do mundo, que foi entregue para os clubes. Existe executivo, existe cobrança, existe uma divisão igualitária de acordo com os parâmetros, né, de alcance de resultados, de audiência, né, e todos são fortes. Claro que tu tem lá os 6 clubes mais fortes, mas os clubes menores têm condição o Crystal Palace ganhou a Copa da Inglaterra agora, tem condição de chegar, consegue se estruturar, consegue concorrer. Aqui não acontece realmente isso. Aqui a CBF é dona de tudo, né? A CBF, né, Thaís? A gente é de uma época da seleção brasileira, que a seleção brasileira, quando ia jogar, parava o Brasil. E ela era aberta para todo o povo. Hoje a CBF tomou a seleção para ela. É um produto comercial. Não tem acesso, né? Ninguém tem acesso.
os jogadores são intocáveis, o Brasil joga no mundo todo, mas não joga no Brasil, né? São cotas altíssimas, então virou um produto comercial. Então é o seguinte, a CBF deveria se preocupar só com a seleção brasileira e deixar a liga, deixar o futebol brasileiro para os clubes. Mas será que os clubes conseguem também? O Flamengo e o Corinthians, por exemplo, nunca aceitam ganhar menos que os outros, né? E aí ninguém consegue realmente tratar o futebol da maneira como merece aqui no Brasil, o chamado país do futebol. Então, no exterior as federações comandam as seleções e existem as ligas próprias, né, que dão muito resultado. A liga tem CEO, né? Tem o presidente da Premier League, o presidente da La Liga. Então tem um erro de arbitragem, isso não vai ficar respingando lá no presidente da confederação. Respinga no cara aqui que tá no dia a dia da liga. Agora, a única forma de acabar com esse esquema, porque se a gente parar para pensar, as federações estaduais, elas não existem sem os clubes. Os clubes existem pela torcida, pelo apoio que tem, sem as federações. A única forma de mudar isso, Pretzel, seria na união dos times. E aí cai nesse segundo ponto. Difícil hoje uma união no futebol brasileiro, né? Eu diria que ela é quase impossível. Os clubes estão acordando. Mas do jeito que os clubes são hoje, por exemplo, a gente pega o Corinthians, uma dívida impagável, né, com o presidente ameaçado de cair agora na próxima segunda-feira. Né, você pega outros clubes também com dívidas altíssimas. O São Paulo, uma referência, quase dívida de 1 bilhão. O Internacional, quase dívida de 1 bilhão. O Grêmio passando dos 500 milhões. O Santos, olha o que é o Santos também. Né, só para citar alguns também. Dá para dizer hoje que superavitário quem são? Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fortaleza. Talvez 4 que nós tenhamos aí, além de clubes e empresas hoje. Então eu acho que é muito difícil, viu, Lupato? A gente está há tanto tempo, né, cobrindo futebol, a Rádio Bandeirantes aqui com essa história também, e o tempo vai passando, a gente vai apontando, a gente não é dono da verdade, mas me parece que os dirigentes, eles não querem a tal união, por quê? Por migalhas, né? E isso vai ficar assim, não vão conseguir romper com esse sistema, apesar dessa união de 30 clubes contra 10. Mas por que os outros 10 ficaram contra os outros 30, né? Porque acham que o Samir Chaldé tem um discurso mais apropriado e aceitável com o que pensa, por exemplo, o Palmeiras, da Leila Pereira. Ao contrário dos outros 30 que gostariam do Reinaldo Carneiro Bastos, que seria um nome que romperia um pouco mais, que daria mais poder aos clubes. Quer dizer, eu não consigo ver organização entre eles e eu, sinceramente, não acredito que isso vá acontecer a curto prazo. O Pretzel, política de lado da CBF, tem a chegada do Carlo Ancelotti, não é? Que na segunda-feira faz a primeira convocação da seleção brasileira, porque tem jogo já oficial pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Fala pra gente, pro ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, como é que você viu a indicação e a concordância de Ancelotti de assumir a seleção, o que ele pode entregar de prático na vida da seleção brasileira, Pretzel? Eu acho que é uma novidade, né, Thaís, que a gente já estava esperando. Eu sempre fui a favor de um técnico estrangeiro, desde a saída do Tite, depois da Copa da Rússia em 2018, quando o Brasil perde para a Bélgica, eu já era favorável à entrada de um estrangeiro, mas um estrangeiro desse nível, né? Ancelotti, Guardiola ou Klopp, um desses três. Eu sempre bati nessa tecla. E quando o Edinaldo falou que queria contratar o Ancelotti, eu não acreditei, por causa do presidente, por causa da falta de credibilidade da seleção. Mas por incrível que pareça, essa contratação dele, eu não estou defendendo, é uma vitória do Edinaldo que não vai curtir a apresentação. O cara que conseguiu fechar a contratação dele não estará para recebê-lo. Também a CBF consegue coisas impressionantes. Mas eu acho que ele é um nome indiscutível, né, Thaís? Ele é um cara que ganhou a Champions League, a principal competição de ligas do mundo, por 5 vezes, ganhou ligas nacionais por times diferentes, as principais ligas. É um treinador que hoje, na minha opinião, eu achei que eu jamais falaria isso, ele é maior do que a seleção brasileira. A seleção é pentacampeã do mundo, mas chega um cara aqui que é maior que os jogadores que ele vai convocar. Ninguém vai olhar para ele e vai dizer o seguinte, esse cara não sabe nada. Não, haverá um respeito realmente muito grande. Ainda saímos de Fernando Diniz e Dorival, nada contra, né, para o Ancelotti. Então acho que é uma grande aposta. Ele não é garantia de vitória, ele não é garantia de título, mas ele é um sopro, pelo menos, de modernidade, talvez o trabalho do dia a dia e também das eliminatórias, e também para que o Brasil melhore seu rendimento com a qualidade individual que os jogadores do Brasil ainda mostram, né? A gente vai ter aqui, Thais, eu posso trazer rapidamente a comissão técnica dele. O filho dele, que é o David Ancelotti, é auxiliar, o primeiro auxiliar dele. Francisco Mauri, que é um auxiliar que vai cuidar da bola parada. Então isso eu acho interessante. Só jogadas de bola aérea, de bola parada, cobranças de faltas, isso eu acho muito interessante. Isso decide jogo, decide campeonato. Paul Clemente, um auxiliar. O Mino Fulco, preparador físico, auxiliar de preparação física. E Simone Montanaro, preparador físico e analista de desempenho, além do Tafarel,
Esse sim vai continuar na comissão técnica como treinador de goleiros, já que ele trabalha com o Alisson no Liverpool, e provavelmente o Alisson estará na lista. O que vai acontecer, Thaís? Hoje o Real Madrid joga. É o último jogo do Ancelotti, 11h15 da manhã, tem Real Madrid, Real Sociedade, ele se despede. Ele já se despediu na entrevista ontem, né? Tem 2 jogadores do Real que poderiam estar na lista, o Rodrigo e o Endrick. O Rodrigo está fora para melhorar sua condição física e mental, num conflito com o Real Madrid, então ele está fora da lista, está afastado. E o Endrick se machucou, esses 2 jogadores não serão convocados, então, pelo Ancelotti, são caras que, para um futuro próximo, eu acredito que serão chamados. E teve uma pré-lista de mais de 50 nomes, né? E 23 serão convocados na segunda-feira. O Ancelotti chega amanhã à noite no Rio de Janeiro, haverá um esquema forte de segurança no aeroporto do Galeão, ele será deslocado para o seu hotel e vai ser apresentado na segunda-feira em 3 atos, né? Primeiro, uma apresentação de fato com o Samir Chaudhry e com outras pessoas que devem estar presentes, num hotel na Barra da Tijuca. Depois, a convocação, aí um espaço para que a imprensa comente a convocação dele, e aí a entrevista coletiva do Carlo Ancelotti, a primeira como técnico da seleção brasileira, que eu acho que foi um grande lance e tomara que dê certo. E eu, viu, Thaís, Pretzel, que não sou um especialista como Pretzel nem nada, acho que a grande esperança é ver como o Carlo Ancelotti já conseguiu tirar o melhor de tantos jogadores brasileiros, né? Ele já trabalhou com quase 50 brasileiros, todos em altíssimo nível, e agora, mais recentemente, os melhores que nós temos, né? Ele tinha no Real Madrid o Rodrigo, o Vinícius Júnior, e eu tava até acompanhando, né, depois que o Ancelotti foi contratado, dando uma olhada, a guinada do Vinícius Júnior no Real Madrid para hoje ser eleito o melhor jogador do mundo acontece no exato momento em que o Ancelotti chega. Inclusive ontem, quando o Real Madrid, todo mundo já sabia, mas só ontem o Real Madrid oficializou que o Ancelotti deixaria o cargo, o Vinícius Júnior fez questão de ir às suas redes sociais e publicar uma carta aberta ao Ancelotti, agradecendo tudo o que o italiano fez por ele em campo e principalmente fora dele. É uma carta como se fosse para um pai mesmo, que o Vini Júnior colocou, e se encerra dizendo que espera o Ancelotti no Brasil e que vai ser muito bom reencontrá-lo de tempos em tempos agora na seleção brasileira. Parece que ele sabe, né, puxar esses brasileiros para ele, como já fez em tantos clubes. Isso, para nós, pelo menos torcedores, acho que é a principal esperança, né? Eu acho que sim, né? Até pelo tamanho dele, por tudo isso que tu disseste, né? Ele é um treinador vencedor, né? Sabe que teve um lance no Real Madrid quando ele chegou, quando ele substituiu o Rodrigo saiu e não o cumprimentou, né? Aí ele chamou a atenção do Rodrigo. Ô meu jovem, o que você tá pensando aí? Quando você sai, você tem que falar comigo aqui, quem manda no clube sou eu. Quer dizer, ali já ficou o tamanho dele em relação aos jogadores, né? Porque os jogadores eles são muito grandes hoje, né? O Vinícius Júnior é uma empresa hoje. Você tem que trabalhar com o jogador e com o que ele representa para o clube também. Não é muito fácil. A nossa curiosidade é o seguinte, aonde que o Ancelotti ele vai morar? Ele está procurando uma casa no Rio de Janeiro, mas eu acho que o foco dele vai ser morar na Europa, porque a seleção basicamente ela está na Europa, né? E fica também a dúvida do seguinte, quantos jogadores que atuam no Brasil ele vai chamar na primeira lista, né? Eu estou em dúvida, eu estava vendo aqui na pré-lista, eu acho que o Gerson do Flamengo é um nome que pode estar, né? Um nome... Mas também não vejo outros grandes nomes aqui para estarem presentes, viu? Acho que ele vai trazer o Casemiro de volta, né? Que foi vice-campeão da Liga Europa pelo Manchester United, que é o homem de confiança dele. Então, eu não vejo assim no Brasil hoje nomes possíveis que compunham, né, por exemplo, que possam compor a lista de uma forma muito grande. Talvez 2 nomes que atuam aqui no Brasil e o restante que atua na Europa, mas a curiosidade existe para a primeira lista de Carlo Ancelotti para enfrentar o Equador no dia 5 e o Paraguai no dia 10. O Paraguai aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. Olha, antes da gente falar sobre a situação do Corinthians, queria aproveitar o Alexandre Pretzel, que está ao vivo hoje aqui no Jornal Gente, até porque segunda-feira pode ter uma mudança grande na gestão do Corinthians. Todo mundo sabe que Augusto Melo está ali na corda bamba, cai não cai, com uma possibilidade real de afastamento. Mas falar da jornada esportiva esse fim de semana na Rádio Bandeirantes. Tem tanta coisa para acontecer aqui. Hoje, por exemplo, tem só no estádio do Morumbi, São Paulo e Mirassol, às 8h30 da noite. E logo na sequência, às 9 da noite, Atlético Mineiro e Corinthians. Tudo com transmissão, é claro, da Rádio Bandeirantes. Rogério Assis transmite São Paulo e Mirassol. Ulisses Costa transmite Atlético Mineiro e Corinthians. O Pretzel tá nessa jornada esportiva. Amanhã tem Fórmula 1
aqui na Rádio Bandeirantes, com o Grande Prêmio de Mônaco, narração do Sérgio Maurício na tela da Band e também aqui na Rádio Bandeirantes. E tem bola rolando com um clássico gigante. Um joguinho Palmeiras aí, né? e Flamengo, 4 da tarde, direto do Allianz Parque, com o Ulisses Costa na narração. E logo, para fechar a jornada, tem Vitória e Santos, amanhã à noite, direto do Barradão, às 6h30 da tarde. Pretzel, dito isso, Corinthians, o que é que está acontecendo com o meu time, Pretzel? Tá feia a coisa, Thaís. Mas eu acho que ter testemunha, eu falo isso há 10 anos, né? O Corinthians entrou numa espiral de queda aí, né? Com gestões nefastas, sem se preocupar com questões financeiras, né? Apenas em cima de títulos, mas a que preço? O Corinthians ganhou tudo na década passada, é verdade. Isso é indiscutível, está na história. Campeão da Libertadores Inés, campeão mundial, ganhou o Brasileiro 3 vezes, em 2011, em 2015, em 2017. Ganhou o Paulista inúmeras vezes, isso tudo inegável. Mas a que preço? A conta chegou já há muito tempo e por gestões realmente horrorosas, por um estádio que é espetacular do ponto de vista arquitetônico, né, e funcional, mas ao mesmo tempo caríssimo para a realidade do Corinthians, para ter a Copa do Mundo no ano de 2014, a abertura da Copa como teve, e agora a situação está simplesmente deplorável, né? O Corinthians já teve os presidentes anteriores muito mal, a última gestão do André Sanches ela foi horrível, a gestão do Duílio Monteiro Alves talvez a pior da história. E agora entrou o Augusto Melo, que deu entrevista para nós no dia 4 de dezembro de 2023, no Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes, prometendo mundos e fundos, o maior choque de gestão da história. Grandes contratos, novidades, um timaço, né? Grandes jogadores. Isso não se confirmou. Nós estamos com 16 meses de gestão, eu até fiz essa pergunta para ele na última terça-feira na rádio, né? Se ele acreditava nele mesmo, né? Depois de tudo que ele prometeu e não cumpriu. E acho que isso pegou muito mal. Por exemplo, 30 pessoas que começaram a gestão com o Augusto Melo já abandonaram o barco, ele ficou sozinho. Cada semana é uma confusão, né? Tem problema na base, tem problema em questão de TI, tem nota fiscal que não aparece, tem a questão da comissão da Vaidbet, do novo contrato de patrocínio, são situações que ninguém consegue explicar. Aí tu contrata um CEO que chega para arrumar a casa, ele não se sustenta durante um mês, porque a política interna do Corinthians engole o cara e ninguém quer realmente uma gestão profissional. Então é o seguinte, o Corinthians tem que recomeçar. Vai recomeçar agora, acho difícil, tem que ser um choque a médio prazo, com a torcida realmente entendendo e sabendo que vão entrar pessoas, né, honestas principalmente, e corretas, que pensem primeiro no clube e não numa série de coisas que acontecem lá, problema no ingresso, no estacionamento, em camarote, todo mundo ganha, só o Corinthians que não ganha. Então isso tem que acabar. O Corinthians era para ser a potência sul-americana, financeira e esportiva hoje. Perdeu o trem da história. Era para ser o principal clube da América do Sul. Não conseguiu entrar nessa. Tem uma torcida que é abnegada, que deixa de comer para apoiar o time. E isso também não é explorado. Não é explorado, que eu digo do ponto de vista positivo para ajudar o clube. Até uma vaquinha foi feita para pagar realmente o financiamento do estádio. Isso é um negócio espetacular do ponto de vista de coração, né? E até de organização de torcida que o clube não tem. Então, assim, é uma série de coisas que deixaram o Corinthians muito amador e a curto prazo não veio solução. O presidente vai cair agora na segunda-feira. É um processo de impeachment que é votado no Conselho Deliberativo. Ontem ele deu uma entrevista coletiva onde ele falou, e mais uma vez, pouca gente acredita nele, apesar dele ter o direito à defesa, né? Já que ele foi indiciado por furto qualificado, por lavagem de dinheiro, são coisas muito graves, né? Muito graves para um clube de futebol hoje do tamanho do Corinthians. Então, qual a credibilidade do Corinthians e da diretoria hoje? Zero. E o que vai acontecer na segunda-feira? Ele sai, aí o Osmar Stabile, que é o primeiro vice, né? Que é um conselheiro que precisa ter... Eu costumo dizer, Thaís e Lopato, para trabalhar no Corinthians hoje tem que ser um combatente, tem que ter saúde, tem que ter força. Que é uma crise por dia, é uma pressão, os caras ficam no teu pescoço, as uniformizadas têm muita força, muito poder, o clube é muito aberto, dá para dizer assim. Então, o Osmar Stabile ele vai entrar por 30 dias, eu acho que ele não aguenta, e aí depois desses 30 dias uma nova Assembleia de Sócios é convocada, que aí os sócios votarão, né, para referendar ou não a decisão do Conselho Deliberativo. Se a decisão do Conselho ela for referendada pelo sócio, o Augusto Melo é expulso do clube, e aí haverá novas eleições depois, e aí quem é que serão os candidatos? Ninguém sabe e ninguém viu. Então, me desculpe, mas a gente tem que dizer isso. A Rádio Bandeirantes tem apontado isso há mais de 10 anos e a conta chegou. O Corinthians hoje ele é inviável. Inviável, apesar de ter orçamentos de 1 bilhão, 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 200. Quem administra isso? Quem toca isso? Quem consegue deixar o clube respirável
e superavitário. Sinceramente, eu não encontro. O que o Corinthians precisava era recomeçar e com um sistema, né, de profissionalização total. Não sei se é a venda para a SAF, não sei se é a mudança de estatuto, não sei. Mas tem que limpar a área, tem que recomeçar com novas pessoas, um novo pensamento e para colocar o clube em ordem. Porque a torcida ela ajuda o time a carregar, ajuda o time e ajuda o clube a crescer. Mas eu tenho certeza que até os torcedores, eles não vão ajudar uma gestão que simplesmente não tem nenhuma credibilidade, não tem nenhum pingo de honestidade, que é que está mostrando nesse momento, assim como outras que passaram recentemente. Uma pena, viu, Thaís? E a vaquinha que o Pretzel comentou, né, foi organizada, um acordo firmado entre a principal organizada do Corinthians e a Caixa Econômica Federal, para ter certeza de que esse dinheiro não sairia dali, e para tentar ajudar o Corinthians, agarrada a Gaviões da Fiel, em promessas feitas pelo Augusto. A mesma Gaviões da Fiel que ontem emitiu uma nota pedindo afastamento imediato do Augusto Mas você Melo. sabe que acho que essa vaquinha mostrou pro torcedor, gente, quase todo corintiano doou alguma coisa lá. R$5, 10, o que tinha. E aí aquela sensação de que tá todo mundo doando e não fez cócega na dívida. Não fez cócega. Exato. Não fez cócega, não diminuiu em nada. Aí acho que caiu a ficha, viu, Pretzel, do tamanho do buraco que é a dívida do Corinthians. Tem toda a razão, porque a vaquinha está chegando a quase 45 milhões. Isso aí, para um clube médio, seria espetacular. Isso aí seria uma ajuda maravilhosa. Para o financiamento do estádio, não faz cócegas. Por quê? Porque a dívida ultrapassa quase R$1 bilhão. Então é o seguinte, a que ponto que chegou o Corinthians? Nós estamos falando do Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha a força que tem de consumo, de torcida, lotação do estádio a cada jogo. É um negócio impressionante. E nós estamos falando sempre do Corinthians na última gestão, nas páginas policiais e judiciárias. As páginas esportivas ficaram para trás. E, obviamente, quando um presidente cai, e eu acho que vocês concordam comigo, como que os jogadores ficam olhando para esse processo, né? O jogador hoje é bem informado. Cada jogador tem um staff lá. O menor jogador do elenco, ele tem um empresário, ele tem um assessor. Eles são informados, pelo menos. Como é que fica? Como é que fica o ambiente? O Dorival Júnior, que foi prometido a ele um projeto esportivo. Qual? Se não tem presidente? Né? Então, assim, são coisas que eu não consigo entender. O Corinthians realmente é um case hoje a ser estudado nos últimos 10 anos de como destruir ou como tentar destruir um gigante do futebol mundial. Alexandre Pretzel, comentarista de esportes aqui da Rádio Bandeirantes, nosso colega, obrigado, viu, pela participação, por ter acordado cedo nesse sabadão e participado aqui falando tanto da situação política da CBF, mas também a do Corinthians, são parecidas, né? O Edinaldo tentou lutar, caiu. Agora o Augusto tentou também e segunda-feira tudo indica que vai cair. Um abraço, Pretzel. Muito obrigado, bom programa para vocês, é sempre uma honra. À noite estaremos em Galo e Corinthians. Um abração.